A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra, porque senão o tempo sobra. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Que bom! Chegou o momento de mais uma evangelização. E assim, aqui a gente se reúne em família, Senhor. Pai querido, para que juntos possamos nos sentir próximos uns dos outros, mesmo em nossos lares. Que nesse momento da prece, a gente possa pedir por todo o trabalho que é feito na evangelização das casas espíritas em todos os lugares. Que a gente possa pedir por cada evangelizador e por cada família que se beneficia desse momento da evangelização. Fica conosco, Pai querido, agora e sempre. Obrigada por tudo que temos e por essa hora da evangelização de hoje, graças a Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar sobre lei de liberdade e liberdade de pensamento. Lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, tem as leis morais. E no capítulo 10 fala sobre a lei de liberdade. Então, a gente vai começar, eu vou fazer 3 perguntinhas para a gente começar a refletir sobre esse assunto, né? Somos livres para pensar, agir e nos expressarmos? Existe algum limite à liberdade? Qual o significado de liberdade no relacionamento humano? Então, minha gente, a liberdade é a faculdade que permite o indivíduo a decidir ou agir conforme a sua própria vontade. É o livre-arbítrio. Desta forma, o homem é por natureza dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Mas aí eu vou perguntar, né? Então, se eu tenho liberdade, eu posso fazer tudo o que eu quiser? Não, minha gente, a gente não tem a liberdade absoluta. A gente tem a liberdade relativa. Sabe por quê? Porque a gente vive em sociedade, a gente não vive sozinho no mundo, né? Então, assim, a gente tem um grupo na família, a gente tem um grupo na escola, a gente tem grupo de amigos. Então, por isso que a nossa liberdade, ela é relativa, porque o meu direito termina quando começa o seu. Então, mesmo eu tendo a liberdade de agir, de pensar e de me expressar, eu tenho que respeitar o outro, né? Já que eu gostaria que o outro também me respeitasse. Então, tem lá em
Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, Jesus fala assim, de não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Por isso, a nossa liberdade ela é relativa. E por conta disso, né, essa compreensão, a gente usar essa liberdade com responsabilidade, né, com o que eu faço, para eu não agredir, para eu não prejudicar outras pessoas, né, esse limite que eu tenho da minha liberdade, ela vai nos ajudar a progredir, porque nos ajuda a respeitar o próximo. Não é isso? Então, por isso que a liberdade, apesar da gente ter essa liberdade de agir, como temos, como fala o livre-arbítrio, né? Mas é uma liberdade relativa, não é uma liberdade absoluta. E agora a gente vai ver aqui sobre a liberdade do pensamento. Eu posso pensar tudo o que eu quiser? E eu também tenho limite no meu pensamento? Lá na pergunta 833 do Livro dos Espíritos, sobre esse limite, né, de pensamento, se o pensamento tem limite, o Espírito nos responde dessa forma. O pensamento no pensamento que o homem goza de liberdade sem limite, porque não conhece entrave. Então, eu posso pensar o que eu quiser. Já na 834, o Espírito de Verdade, ele nos explica que a criatura é responsável pelos seus pensamentos diante de Deus. Então, mesmo eu tendo essa liberdade de pensar que é ilimitado, mas eu tenho que ter responsabilidade no que eu estou pensando. Porque o pensamento ele tem força, o pensamento ele constrói. Então, a gente ainda não sabe lidar com os nossos pensamentos. Às vezes a gente se deixa envolver por alguma coisa que a gente vê, né, na televisão, alguma coisa que a gente escuta. E aí a gente ainda não sabe lidar, a gente se deixa envolver por pensamento, muitas das vezes que não são bons. E também os nossos pensamentos, eles se ligam a outros pensamentos semelhantes. Então, quando eu estou pensando coisa boa, eu estou me ligando com pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que o meu. Pessoas, espíritos encarnados e desencarnados. Então, mesmo eu tendo essa liberdade, eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu estou pensando. Então, a gente conhece muito essa frase, né? Vigiai e orai. E falando em oração, quando a gente, né, sabe de uma pessoa que a gente gosta muito, uma pessoa muito querida, que está passando por um momento muito difícil, o que a gente faz? A gente faz uma oração para essa pessoa. A gente emite, porque o pensamento, são ondas, né, que eles vão propagando. E aí eu emito esses bons pensamentos para essas pessoas. E então eu estou mandando tudo que é de bom no meu coração para que aquela pessoa se recupere. Mas o contrário também é na mesma proporção. Quando uma pessoa me faz alguma coisa que eu não gosto, que eu fico zangada, com raiva, eu estou emitindo pensamentos ruins para essa pessoa. Por isso que fala vigiai e orai. Né? O tempo todo a gente tem que estar vigiando e orando, porque a gente ainda não consegue lidar com os nossos pensamentos, a gente não consegue estar sempre pensando só coisas boas, a gente fica oscilando, uma hora a gente está pensando coisa boa, outra hora a gente não está pensando coisa boa. Então, por isso que a gente tem sempre que vigiar e orar, mesmo, né,
E principalmente sabendo que os nossos pensamentos eles são ilimitados, que a gente tem liberdade de pensar, diferente da liberdade de agir, de se expressar, né? E agora a gente vai para uma historinha que é assim, ó, o moleiro, o menino e o burro. E depois também a gente vai ter uma atividade muito legal, tá bom, minha gente? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje e vai ter mais coisa por aí. Não saia daí não, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima, tá? Era uma vez um velho fazendeiro que queria vender o seu burro no mercado. Então ele chamou o seu filho e disse assim: "Ah, filho, bote sua melhor roupa que nós vamos lá no mercado vender nosso burrinho." O menino ficou todo feliz e lá foram os dois, pai e filho, puxando o burro pelo caminho. Frente, eles encontraram umas camponesas que olharam e disseram assim: "Ah, olha esses dois, eles são tão burros, os dois puxando o burro, pelo menos um podia ir em cima do animal." Ai, o pai ficou danado e falou: "Ah, filho, eu não sou burro nada, já sei o que nós vamos fazer. Agora, meu filho, ó, você sobe no burro e eu, seu pai, vou puxando." O menino subiu no burro, o pai foi puxando e seguiram assim o seu caminho. Frente, eles encontraram um velho sentado na frente de um hotel, fazendo nada, olhando a vida dos outros. E o velho falou assim: "Ah, olha que abuso. Isso aí é o exemplo de uma geração que não respeita os mais velhos." O menino muito bem em cima do burro e o velho, coitado, caquético, puxando o burro com as pernas cansadas. Que absurdo, que falta de respeito. Ai, aí o pai pensou: "Ah, filho, eu acho que esse homem tem razão. Então vamos trocar. Agora eu, seu pai, subo no burro e você, filho, você vai puxando." O menino foi puxando o burro, o pai subiu e ficaram assim pelo caminho. Frente encontraram umas lavadeiras lavando roupa no rio que falaram assim: "Ah, que absurdo. Esse véio é danado, hein? Ô véio danado. Todo lá espalhadão em cima do burro. E o menino, coitadinho, com as suas perninhas magrinhas, puxando o burro. Que véio danado e abusado." Ai, aí o pai falou assim: "Ah, filho, nosso caminho está muito difícil hoje. Já sei, para agradar, vamos os dois em cima do animal." Subiram os dois no burro e seguiram assim o seu caminho. Quase chegando na feira de animais, os criadores olharam e falaram assim: "Olhe lá, coitado do burro, carregando carga dupla. O burro chega tarreado no chão. Oh, quem devia botar esse burro nas costas eram eles. Será que eles fizeram... Ai, isso aqui? Gente, foi uma gargalhada só. Olha só como é que eles entraram na feira. Coitados. Não é possível, os dois carregando o burro. Meu Deus do céu. Ai, que coisa louca. Que isso? Bem feito, todo mundo riu. Mas é isso que dá. Sabe por quê? Quem quer agradar a todo mundo acaba não agradando a ninguém. Quem quer agradar a todo
acaba não agradando a ninguém. Quem quer agradar a todo mundo, acaba não agradando a ninguém. Oi, gente! Adorei essa musiquinha dessa história. Muito legal, né? É muito legal essa história, né? A história do fazendeiro, do seu filhinho e do seu burrinho, que eles queriam vender o burrinho. Mas só, o que tem a ver mesmo, hein? Essa história com liberdade de pensamento? Tem muito a ver. Tem muito a ver, sabe por quê? O que a gente pensa tem que combinar com o que a gente faz para ter uma harmonia no nosso comportamento. E esse fazendeiro não fazia isso. Sabe o que ele fazia? Ele queria agradar as pessoas. Então, ó, quando ele foi vender o burrinho, uma pessoa viu, um grupo de pessoas viram e falaram: nossa, que coisa, mas esses dois parecem burrinhos, né? Eles não poderiam estar em cima do burro em vez de estar empurrando o burro? Aí ele resolveu então mudar, agradar a opinião dessa pessoa. Aí o que ele fez? Ah, então vou botar o meu filhinho no burro, né? Que assim eu vou agradar essa pessoa que falou. Que pelo menos uma pessoa tem que ficar no burro. Mas outras pessoas, quando viram isso, falaram: olha só esse menino no burro, enquanto o pai idoso, coitado, andando a pé. E aí o fazendeiro pensou: ah, isso mesmo, então eu vou trocar. Eu vou então para cima do burro. Mas tinha outras pessoas que achavam errado isso. Olha só, gente, coitado do menino, o menino carregando, olha, o pai, meu Deus do céu, uma criança carregando um peso desse. Aí o fazendeiro pensou: ah, então eu vou ter que mudar de novo, meu Deus. Então vamos fazer o quê? Ah, já sei. Vamos dois então no cavalo. Mas aí apareceu outras pessoas que protegiam os animais, falaram: que absurdo, olha só, eles só em cima do burrinho, coitado do burro, gente, carregando um peso de duas pessoas. Mas aí o fazendeiro não sabia mais o que fazer. Mas ele encontrou com outras pessoas que falaram então que como o burro estava carregando peso, eles teriam o quê? Eles carregarem o burro. Gente, o fazendeiro não sabia mais o que fazia. Por quê? Ele queria agradar todo mundo. Ele não tinha o autoconhecimento dele mesmo para saber o que é certo e o que é errado. A gente tem que ficar agradando todo mundo? A gente tem que agradar, sabe quem? A Deus, a Jesus, não é mesmo? Porque nem tudo que a gente vai fazer, as pessoas, a gente vai agradar todo mundo, porque nem Jesus agradou todo mundo. Gente, então, a gente não deve querer agradar todo mundo. A gente tem que ter um autoconhecimento. Esse autoconhecimento é se conhecer. Se conhecer e saber quais são as coisas erradas que a gente faz, a gente melhorar e a gente se liberta da opinião dos outros. A gente supera os nossos defeitos e aí a gente se torna a pessoa que a gente gostaria de ser. Olha que legal isso! E para finalizar, eu faço uma pergunta para vocês. Será que tem uma outra maneira que o fazendeiro poderia levar o burrinho? Deixa eu pensar aqui. A imaginação da gente, ó, é liberta mesmo. A gente pode imaginar o que a gente quiser. Eu imagino, então, que o fazendeiro poderia levar o burro, o filhinho dele e ele mesmo num caminhão. Tá vendo, gente? Sempre vai ter uma opinião diferente da gente. É importante a gente ter a nossa opinião, a nossa convicção e agradar somente a Deus e a Jesus. É isso aí, gente. Agora nós vamos à nossa atividade. Tchau!
Olá, crianças! Eu sou a tia Deise e espero que tudo esteja bem com vocês, com seus familiares, com seus amigos. Bom, hoje nós estamos aprendendo sobre algo muito importante. Lembram o que é? Sobre liberdade. Liberdade de pensar, de sentir, de falar, de agir. E lá no início do nosso estudo, foi dito que liberdade é o estado daquele que é livre e é a ausência de constrangimentos físicos ou morais. Devemos viver no grupo familiar e em sociedade, respeitando as individualidades, os direitos de cada pessoa e observando também, acima de tudo, a responsabilidade que nos cabe para a harmonia desse grupo. Nós somos todos irmãos, já estudamos sobre isso, sabemos disso, né? E o nosso grau de liberdade é limitado. Por quê? Porque o direito do outro começa quando o nosso termina. O nosso direito começa quando termina o do outro. Então, tem um limite. A partir do momento em que duas pessoas convivem, há direitos e deveres recíprocos para se respeitar. Logo, não existe liberdade completa de ação, né? Nós não podemos sair por aí fazendo tudo e qualquer coisa que nos venha à mente. Claro que não. Temos que pensar se não estamos ferindo ou magoando alguém. Bom, e também nós não devemos sair por aí fazendo e falando tudo que os outros falam e a gente vai copiar, vai ficar falando também tudo igual, né? É ouvir e o quê? Refletir sobre se é algo correto ou não. Lembram da história no vídeo, né? Todo mundo dava palpite e o pai fazia tudo aquilo que eles falavam. Eles falavam uma coisa, ele fazia. Aí vinha outro, dizia uma coisa diferente, aí ele já fazia o que o último tinha falado. E assim foi por várias vezes, até que ele reparou que todo mundo ria, debochava e falava coisas piores, não é? Então, a conclusão é que no final, né, quando ele percebeu que nunca conseguiria agradar a todo mundo, né, conseguiria fazer o certo do jeito que os outros achavam que ele deveria, né, ele parou para pensar. E isso a doutrina espírita nos explica muito bem, né? É a fé raciocinada, o direito, né, de você agir sem ferir ao outro, de falar sem magoar. Todos nós temos os nossos deveres, mas também temos os nossos direitos. Todo mundo tem direitos e deveres. E, portanto, devemos ter consciência de que toda ação deve ser muito bem pensada, muito bem planejada. O pensamento é força ativa, é força viva e atuante, que procede da mente. Então, nós agora vamos fazer a nossa atividade. Eu vou mexer aqui no celular para que vocês possam ver. Primeiro vou mostrar o que nós vamos fazer. Bom, quando o pai do menino, né, fazia tudo aquilo que os outros faziam sem pensar, é como se fosse uma bomba jogada em cima deles. Então, olha aqui a bomba. Tá vendo aqui? É uma bomba, aqui, ó, esses risquinhos aqui. Então, você tem que estar, ó, ligado, observar bem. Se você prestar atenção, raciocinar, pensar, refletir antes, a sua vida será melhor, terá mais alegria, mais amor. Então, vamos fazer o nosso óculos. O que nós vamos precisar? De tesoura,
de cola, uma folha usada ou não. Vocês podem reparar que o meu molde, ó, de um lado tá usado e do outro, né, não está. Só que eu já não tinha mais nenhuma folha usada, vou usar uma limpinha, né? Vou mexer aqui no celular para mostrar bem aqui. Então, vamos lá. A folha, coloquem na vertical, tá vendo, ó? No comprido. Divide ela dobra ela no meio certinho. Passa bem o dedinho. Corta. Ou com a régua, ou com a tesoura, com a mão. Depois, junta as duas folhas e tira um pedacinho. Tipo assim, 3 dedos, tá vendo? Ó? Mede aqui, 3 dedos. Passa bem o dedinho para marcar. Ou você corta com a mão ou corta com a tesoura. Depois, olha, aproveita e já corta. No meio, no comprido. Agora, o que que nós vamos fazer com essas metades aqui, com esses pedaços? Você vai dobrar no meio. Tá vendo aqui? Dobrou no meio. E aqui, ó, a ponta fica pra cá. Onde você fez a dobra, você vai virar só um pouquinho. Deixa assim, olha, tipo 2 dedos ou um... Quem tem um dedo mais cheinho, né? Porque os meus são um pouquinho finos. Depois você firma bem. O outro, você faz a mesma coisa. A folha aqui, ó, na vertical, você vira, firma bem, puxa aqui a parte da dobra, com um dedinho, 2 dedinhos, passa bem, né? Para fazer aquele, como se fosse assim tivesse explodindo tudo, uma bomba, tudo errado, só você mexer com a tesoura, ó, vai virando assim, ó. Se não souber, você desenha. Mas aqui é mais fácil, né? Dá pra vocês verem, né? Isso. Aí agora aqui, ó. A bomba. Agora vamos ao coração. O coração, você vai virar aqui. Todo mundo sabe fazer a letra C, não é? Mais aqui em cima, faz uma letra C grandinha. Deixa eu botar bem aqui com lápis para você ver. Deu para ver? Aqui, ó. Letra C. Só que um coração não é um C, né? Aí você faz um biquinho. Daqui, faz um biquinho. Agora vamos cortar essa letra C para formar um coração. Você corta lá pelo biquinho. Olha como é que ficou legal. E agora essas tiras, você junta 2. Eu coloquei aqui na beiradinha porque a minha cabeça é maior do que a de vocês, crianças, né? Então, e botem pouca cola, ok? Senão pode estragar. Aí você... bem aqui em cima. Aqui. E passei a cola no lugar errado. É aqui. Aí você põe aqui. A outra
a mesma coisa. Já já eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, no meinho, vou até colocar aqui e aqui. Deixa eu juntar. Aí depois você faz assim. Eita, soltou. Que a cola ainda tá fresquinha, não secou. E aí você pode até enfeitar o seu coração, como eu fiz nesse aqui, ó. Dá para vocês observarem, ó, eu arredondei e fiz o nariz. Para fazer o nariz, você corta aqui um pedacinho e arredonda aqui, ó. Então, vamos ver se ficou legal esse segundo aqui que eu fiz. Vou levantar aqui o celular. Pronto. Viu? Beijos. Espero que vocês gostem da atividade, ok? E agora, felizes e agradecidos por essa evangelização que se encerra, Senhor, nós te dizemos mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por esses momentos que nos sentimos abraçados pelos nossos mentores espirituais, acarinhados pelos nossos anjos da guarda, por esses momentos onde aprendemos mais a respeito dessa doutrina de Jesus que tanto nos acalenta como nos traz reequilíbrio. Obrigada por todas essas bênçãos, Senhor. Que possamos continuar no nosso caminho sempre como espíritos evangelizados que somos, acreditando no bem, no amor e na caridade, na justiça divina que a todos, com graça, por um mesmo ideal, pelo amor que Jesus nos ensinou, agora e sempre, graças a Deus. Há certas horas em que nos perguntamos por que o mundo está assim. Tantas guerras, ódio, destruição. E o que fazer pra mudar essa história? Onde buscar a solução? Ouça a ti mesmo e acharás a resposta vinda do seu coração.
força sublime que nos acompanha desde a nossa criação. E o Espiritismo vem fortalecer esse amor que há em você. Há mais de um século regando esta flor. É hora de você agir e inaugurar a era do amor. Com Cristo em nós, viver o amor e ouvir o oprimido, lembrar do esquecido, perdoar o inimigo. É tão simples o que temos de fazer. É tão simples o que temos de fazer. É tão simples o que temos de fazer. Chance de dizer
Avisos de abril. Dedo, Departamento Doutrinário. O SEM oferece vários cursos doutrinários em diversos horários. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal, O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza, 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Grupo de Educação Espírita André Luiz, GEAL. Evangelização de crianças de 3 a 12 anos durante as reuniões públicas. Evangelização presencial nas reuniões de quinta-feira e domingo. E antes da reunião pública virtual de sexta-feira. Informações pelo WhatsApp com Maria Priscila, 971426863. Evangelização de sábado, às 15 horas. Recepção a partir das 14h45. Evangelização para bebês, crianças, jovens e da família. DEA, Departamento Assistencial. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Contamos com a sua colaboração na campanha do enxoval para gestantes assistidas no SEM. Doe fraldas tamanho P e M e roupinhas de bebê. Recebimento de doações. Estamos recebendo gêneros alimentícios, roupas, calçados, óleo usado, brinquedos e todos os demais itens da campanha do DEA. Não estamos recebendo caixas de leite, lacre de latinhas, papel, papelão, revistas e tampinhas plásticas. Recebimento de doações no SEM de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. DEPRO, Departamento Promocional. Visite nosso bazar aos domingos e quintas-feiras após a reunião pública. O pagamento das mensalidades e doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM, Centro Espírita Miguel, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. Chave Pix é o CNPJ 42482-901/1000 ao contrário, -07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial. Todos os domingos, de 9 às 10 horas. E às quintas-feiras, de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp 21 959049094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com.
A Prece da Saudade retornou ao formato online, toda última quinta-feira do mês, pelo canal do YouTube do SEM, às 19h30. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas. Domingo às 9 horas e quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapia. Terça-feira às 19h30 e quarta-feira às 9 horas. Reuniões online. Fluidoterapia, terça-feira, 19h30. Reunião pública, sexta-feira, 20 horas. E Prece da Saudade, última quinta-feira do mês, às 19h30. Campanha de irradiação pela paz. Toda terça-feira, às 9 horas, no canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Boa noite, amigos queridos. Mais uma vez é muito bom estar aqui com todos vocês, recebendo-os para mais uma noite de reflexão, aqui acompanhando a nossa Casa de Miguel pelo canal do YouTube. É importante ressaltarmos a importância de que vocês deem, por favor, o joinha, é o link que está aí embaixo, tá? Para que os nossos vídeos sejam muito mais divulgados pelo canal do YouTube. Dentro da descrição do vídeo, que nós também temos aqui embaixo, nós temos as músicas que foram trazidas pela ambiência, temos informações sobre os diversos cursos que a nossa casa oferece, também temos o jornalzinho com diversas informações ali, o jornalzinho ceareiro, e que se você precisa conversar, nossa casa também tem um atendimento online, o atendimento fraterno de forma online ou presencial. Hoje nós vamos ter mais uma reflexão nessa noite, trazida pelo companheiro Renato, com o tema de escala espírita. Mais um tema que nos auxilia e nos auxiliará a compreender cada vez mais a doutrina a qual a gente simpatiza, aquela que nós queremos seguir. Então, meus queridos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça cada vez mais e que as vibrações trazidas pelos nossos irmãos espirituais, trabalhadores da nossa Casa de Miguel, possam entrar nos lares de todos nós, nos acolhendo, nos confortando com aquele sentimento de paz e de amor. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem conosco. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir, com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha.
Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece, diariamente, variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Mestre Jesus, aqui estamos com alegria, nos propondo a ouvir as reflexões que serão nos ofertadas como banquete espiritual, alimentando nosso espírito, nos nutrindo com tantos ensinamentos que com certeza nos auxiliam e nos auxiliarão na lida do dia a dia. Te pedimos, Senhor, auxilia-nos, nos ajude na absorção desses ensinamentos. Envolva-nos com teu amor, derramando sobre cada um de nós as tuas bênçãos. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para iniciarmos a reunião pública da noite de hoje, também sobre a luz e amparo de Miguel e Catuíde. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Bem-vindos à nossa reunião das noites de sexta-feira. E que a paz do nosso bondoso Pai nos acompanhe na noite de hoje e que as nossas mentes e corações estejam abertos para compreender as reflexões que aqui serão comentadas e que possamos receber os remédios necessários para o nosso conforto e equilíbrio. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador da Casa de Miguel. Kardec trabalhou na pergunta 100 e em algumas que lhe seguem do Livro dos Espíritos, um dos pontos principais da doutrina espírita. Com o auxílio dos espíritos que lhe ajudavam na tarefa hércula, que foi a codificação da doutrina espírita e de todo o movimento inicial do espiritismo, Kardec trabalhou o conceito de evolução espiritual. E este conceito foi traduzido de forma didática pedagógica no que foi chamado de escala espírita,
A grande importância desta escala foi, e ainda é, que ela serve de um balizador para as mensagens mediúnicas obtidas e a identificação dos espíritos que se comunicam conosco. Esta escala foi dividida em 3 grandes grupos ou ordens, que Kardec denominou assim: primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Os de primeira ordem, de acordo com Kardec, e que se encontra descrito no Livro dos Espíritos, reúnem em uma única classe os espíritos que percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem que sofrer mais provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, vivida em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoarem e designam suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, estimulá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da suprema felicidade, é, para eles, ocupação agradabilíssima. As características gerais dos espíritos puros, e que Kardec também deixou descrito no Livro dos Espíritos, são de não terem nenhuma influência da matéria e possuírem superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E, falando de espíritos puros, nossa referência aqui na Terra é Jesus. Ele é o nosso único exemplo desta ordem com o qual tivemos contato direto aqui na Terra. E tudo o que ele fez e deixou de legado representa pouco diante da grandiosidade desse espírito. Falar de espíritos puros ainda foge muito da nossa capacidade de compreensão. São seres sobre os quais nós não temos muito a dizer. Estes seres estão em um degrau no qual já percorreram qualitativamente e quantitativamente o que para nós é
inimaginável por hora. Só para ter uma noção bem pequena desta dimensão, gosto de usar a seguinte linha de raciocínio. De acordo com a ciência, o nosso planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Este número é o número 45, seguido de 8 zeros. É um número muito grande. Sabemos também, através de Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 243, que Jesus é o governador do nosso orbe desde os seus primórdios. Nesta linha de raciocínio, podemos concluir que Jesus pertence à classe dos espíritos puros há no mínimo 4,5 bilhões de anos. Paremos para pensar. Jesus é este espírito magnânimo há pelo menos 4,5 bilhões de anos. É um número de anos que não conseguimos ainda processar. Por enquanto. Mas vamos falar agora das outras duas ordens. A segunda e a terceira ordem. Dentro das características gerais de cada uma delas, a que mais me chama a atenção é a seguinte. Na segunda ordem, existe a predominância do espírito sobre a matéria. E na terceira ordem, temos o contrário, a predominância da matéria sobre o espírito. Pois bem, a Terra é um planeta de provas e expiações, aonde as características da maioria de seus habitantes, tanto encarnados como desencarnados, são dados espíritos de terceira ordem. Então, em nossos pensamentos e ações, somos guiados mais por tudo aquilo que se refere à matéria do que aquilo que se refere ao espírito. E este é o ponto em que devemos prestar a máxima atenção. Kardec divide a terceira ordem em 5 classes, atribuindo a cada uma delas características específicas, mas todas partindo da característica geral, que é a predominância da matéria sobre o espírito. Ao estudarmos cada uma das classes, vamos perceber que muito provavelmente teremos um pezinho em cada uma delas. É lógico que para determinados setores da nossa vida, teremos mais características relativas a uma classe do que a outra. E em outros setores, esta proporção pode mudar. Por exemplo, acredito que todos vocês que nos assistem agora já tenhamos uma boa distância das características dos da 10ª classe, que é identificada como espíritos impuros. Nela temos inclinação a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a malícia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. O mal é feito por prazer, e na maioria das vezes sem motivo.
e por ódio ao bem. Quando escutamos estas características, certamente verificamos que não vivemos mais fazendo o mal pelo prazer. Não mais vivemos na malícia ou sendo hipócrita. Mas será que ainda não incorremos em alguma dessas atitudes? Se não na ação, mas no pensamento? Será que em situações que são pequenas diante dos grandes erros, ainda se fazem vistas essas atitudes? Quando desejamos que alguém se dê mal e por isso ficamos felizes, satisfeitos, por ele ter cometido um erro que nos atingiu de alguma forma, não estaremos colocando o nosso pezinho nesta classe descrita por Kardec? Também tem a classe denominada de espíritos levianos, que identifica os espíritos que são ignorantes, no sentido de desconhecimento das coisas sobre qual fala, maliciosos, inconsequentes, zombeteiros. Intrometem-se em tudo e a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, em aborrecer, em induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e espertezas. E aí, neste caso, não será que, algum momento, não emitimos alguma opinião maliciosa a respeito daquele nosso colega de trabalho, de quem nós não gostamos? Ou de algum familiar que achamos que é abusado e que não gosta de vida mansa? Será que não falamos de determinados assuntos sem ter o conhecimento de todos os fatos e não medimos as consequências dessas nossas palavras? Ou quando temos o conhecimento sobre determinado assunto, tendo alcançado um saber amplo, mas não absoluto, não escondemos o orgulho e a vaidade por detrás das palavras? Não nos achamos mais do que realmente somos, assim como os pseudo-sábios? Como disse antes, não vivemos mais fazendo o mal, mas muitas das vezes deixamos de fazer o bem. Ainda nos apegamos a muitas coisas deste mundo, o que denota a preponderância da matéria sobre o espírito. Enquanto ainda tivermos, mesmo em um pequeno grau, alguma destas características, pertenceremos ao grupo da terceira ordem, ou como Kardec denominou, espíritos imperfeitos. Mas a escala espírita não está aqui só para nos enquadrar numa determinada ordem ou classe. Ela é um norte que nos mostra as características que devemos tratar e não mais possuí-las, e aquelas outras que devemos adquirir. Da mesma forma que, em função de várias características,
ainda somos pertencentes à terceira ordem, com certeza já estamos desenvolvendo características que pertencem à segunda ordem. Nada na natureza dá grandes saltos, e tampouco o nosso progresso. Ele é feito de maneira gradual e contínua. Vamos aos poucos experimentando novas características e as desenvolvendo, até que, em determinado momento de nossa caminhada, nos encontraremos pertencentes à segunda ordem, aonde o desejo do bem é o pensamento constante e a predominância do espírito sobre a matéria é um fato. Sim, já pensamos no bem. Porém, ainda não é uma constante, mas é algo que já pulsa em nossos corações. Desejamos o bem daqueles que estão à nossa volta. Já conseguimos ajudar alguém que não nos é conhecido. E assim vamos desenvolvendo o sentimento de amor dentro de nós. Ao olharmos a escala espírita, devemos compreender que quanto maior o progresso do espírito, menor é a influência da matéria sobre ele. E este é um ponto muito importante para tomarmos como parâmetro e podermos avaliar os nossos pensamentos e atitudes. Quanto maior a influência da matéria sobre o espírito, mais arraigado teremos os sentimentos como orgulho e egoísmo. É comum vermos uma dedicação além do necessário aos bens materiais, o que normalmente justificamos como o dever de cuidar do que é nosso. Mas aí, lanço algumas perguntas. Qual é a nossa capacidade de emprestar estes bens a uma outra pessoa? Como nos sentimos quando perdemos algo que nos é caro? E por enquanto, estamos falando de coisas materiais que são palpáveis. E quando abordamos aquelas situações que envolvem as nossas relações interpessoais? Para nós pais, será que conseguimos deixar os nossos filhos sair de debaixo dos nossos guarda-chuva? E falando de família, como nos comportamos quando alguém que nos é querido desencarna? Quantas perguntas! E quando vamos fazendo estas análises de forma consciente e justa de nossos pensamentos e atitudes, percebemos aqueles detalhes que precisarão ser trabalhados para que possamos mudar de ordem na escala espírita. No livro Cartas de uma Morta,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito que foi em vida a sua mãe, Dona Maria João de Deus, temos um relato relativo aos habitantes do planeta Saturno, que fica em nosso sistema solar e que já abriga espíritos que estão na segunda ordem. No livro, o espírito que a acompanhava na jornada de visita a Saturno faz o seguinte comentário: entre eles, a justiça e a verdade não são um mito, e há muito a ciência está reunida à fé. Não amontoam as riquezas que resplandem no solo em que pisam, no qual se conservam materiais preciosíssimas, as quais somente são retiradas para ornamentação de seus lares ou dos templos da sabedoria, onde se verificam prodigiosas manifestações da onipotência divina. A simplificação da existência, por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida, minorou-lhes as fadigas e os trabalhos, que aqui não precisam ser tão intensos. Podem se dedicar com mais devoção ao que concerne à espiritualidade, conservando-se acima da ciência terrena no problemas referente à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas, e sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que denominais morte. Para eles, a morte não existe, porque estão cientes de tudo o que ocorre ao espírito liberto. Não são, contudo, seres perfeitos, como talvez presumas. São ainda falíveis, mas o que te procuro demonstrar é a sua incontestável superioridade sobre o orbe que abandonaste, que no caso é a Terra. Lendo relatos como este, passamos a ter ciência do que podemos alcançar. É bastante interessante quando o Espírito fala acerca das nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida, compartilhadas pelos habitantes de Saturno, que os ajudam na simplificação da existência deles. Diante deste comentário, podemos ter uma noção de como mudanças na forma de pensar e agir da humanidade a qual pertencemos faria toda a diferença. Por isto que devemos nos esforçar para mudar os nossos hábitos mentais e, consequentemente, mudarmos a nossa forma de agir.
tudo começa em nós, na nossa força de vontade. Estamos tendo a chance de ter contato com uma doutrina maravilhosa, que retira o véu de tudo que é misterioso, que nos convida a nos olhar com caridade e nos fazer entender que a nossa felicidade é nossa responsabilidade. Estar em contato com todo este conhecimento, praticar a caridade e sempre lembrar-nos de que Jesus é o nosso mestre e guia, é uma grande oportunidade que nos foi concedida. Aproveitemos este momento único que está à nossa disposição. Entender que sentimentos como orgulho, egoísmo e vaidade são sentimentos que nos aprisionam à matéria. Que, enquanto tivermos pensamentos que promovam a violência, em qualquer grau que seja, e isto é uma coisa que muitas das vezes nos descuidamos. Prestamos atenção nas grandes pedras do caminho e não vigiamos aquelas que são pequeninas. E são justamente nestas pequeninas pedras que tropeçamos. Por isto, devemos seguir o conselho de nosso Mestre Jesus: vigiar e orar. E vigiando e orando, manteremos contato com os nossos amigos espirituais, que estão sempre a nos ajudar e a nos incentivar a prosseguir em nossa jornada sem esmorecermos. Devemos ter em mente que nós somos espíritos imortais e, como tal, devemos aprender a viver enquanto revestidos pelo corpo material que nos reveste. Devemos entender que somos espíritos usando um corpo, e não um corpo que possui algo além da matéria. Quando temos um norte definido, um objetivo palpável em nosso radar, fica mais fácil para nos orientarmos e encontrarmos um caminho que nos leve até ele. A distância pode ser grande. Os buracos no caminho podem nos causar problemas. Mas vamos ter a certeza que, seguindo em frente, chegaremos no nosso destino. A escala espírita nos mostra estes objetivos, que podemos defini-los de pouco em pouco, sem grandes saltos, como já dissemos. E o Espiritismo nos ajuda a pavimentar este caminho, com o conhecimento,
ao qual nos permite ter acesso. O desejo no bem já é um grande avanço na nossa jornada. Praticar a caridade, principalmente a moral, nos ajudará na nossa mudança de comportamento, melhorando a nossa visão acerca da vida e descortinando todo um futuro que nos conduzirá ao seio de Deus. Cultivemos a alegria em nossos corações. Emitamos pensamentos de amor diante dos fatos problemáticos da vida. Mas não nos enganemos. O pensamento de amor nem sempre é compreendido por aqueles que estão ao nosso lado. Sejamos caridosos nestes momentos e tenhamos a percepção de que nem todos estão no mesmo degrau da escada do progresso. Da mesma forma, sejamos caridosos conosco. Não nos castiguemos caso caiamos em algum buraco da nossa caminhada. Como diria uma amiga da minha mãe, que se encontra no plano espiritual, percebemos que estamos progredindo à medida que vemos o espaço entre os erros aumentando, até que um dia não mais cometeremos aquele erro. Hoje, erro todo dia. Mais para frente, erro a cada semana. Mais para frente, vou progredindo, vou entendendo melhor, vou entender os mecanismos, erro a cada ano. E assim, como disse, chegará um momento em que não mais cometerei aquele erro. Estamos em um período de transformação planetária. Conceitos mais espiritualizados começam a se firmar entre os homens. A ciência cada vez mais começa a perceber que realmente existe algo além da matéria, que nós já sabemos se tratar do mundo espiritual. O homem, para o mundo, está deixando de ser puramente matéria, para ser algo mais transcendente, mais complexo, mais espiritual. Uma nova terra exige novos homens. E olhando atentamente ao nosso redor, olhando de uma forma mais profunda e sem a lente da mídia alarmista, vemos que o homem está mudando. Os conceitos estão evoluindo. E a Terra caminha, juntamente com a humanidade, para um futuro melhor, em acordo com a lei do progresso. Jesus, o nosso mestre e governador, este espírito magnânimo, cumprindo as ordens diretas de nosso Pai, ao nosso lado está, irradiando amor. Este amor que nos alimenta e nos sustenta. Este amor que nos acolhe e nos orienta. Neste processo que é a nossa evolução, que é o nosso caminhar rumo à angelitude.
que deixemos o amor de Jesus adentrar em nossos corações e agradeçamos a Deus a oportunidade de aqui estarmos absorvendo as boas vibrações. Que possamos repassá-las a todos aqueles que venham a necessitar de um abraço amigo e de um aconchego quentinho. Tenham todos uma boa semana e fiquemos com Deus. Que assim seja. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de ter estado aqui, bebendo desta fonte maravilhosa que o Espiritismo nos proporciona. Nos ajude a ter a sabedoria de usar esta luz para nos guiar através das dificuldades e nos mostrar os caminhos da verdade. Que possamos nos deixar envolver pelas boas vibrações da noite de hoje e que a levemos conosco e a distribuamos para todos aqueles que necessitem de uma palavra amiga ou de um abraço consolador. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estiveram conosco, nos auxiliando no entendimento da reflexão da noite de hoje e no acolhimento de nossas necessidades. Obrigado, Jesus, pelo irmão que Tu és, sempre a nos ajudar, sempre a nos acolher. E, acima de tudo, mais uma vez, obrigado, Pai, por tudo que nos concedeu, por tudo que nos concede e pelo amor com que nos envolve. Obrigado por tudo. Graças a Deus. Joelhos ao chão, no lava-pés aos pés.
na